Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, eu sou estudante de Biologia na Unesp de Ilha Solteira. Eu estou no 5º ano, estou fazendo meu estágio na licenciatura e hoje vamos falar sobre um assunto muito legal. Então o título da aula de hoje é sobre a seleção natural. Para nós biólogos é muito importante a compreensão e como funciona, né, a seleção natural. E é muito trabalhado aqui no nosso curso, esse tema. Então, espero que vocês gostem, espero que vocês aproveitem. Bom, sumário, a gente vai estar falando um pouco sobre o Charles Darwin, né? Sobre a viagem que ele fez, né, nas Ilhas de Galápagos, que é um dos marcos sobre esse assunto. Vamos falar também sobre o mecanismo chamado seleção natural, como funciona esse mecanismo. E depois eu vou estar passando para vocês um vídeo, tá, explicativo, explicando, né, um pouco de uma forma diferente como a seleção natural age. Bom, não tem como a gente falar de seleção natural, né, sem falar de Charles Darwin. Darwin foi um dos naturalistas, né, que descobriu, né, o fenômeno seleção natural, né, e ele foi uma pessoa historicamente muito importante, né, para toda a teoria da construção, da evolução, porque através dessa percepção desse mecanismo a gente pôde provar que a teoria da evolução, que os animais realmente eles evoluem, né, eles se modificam conforme o tempo, né. A concepção de evolução, né, ela é a mudança das populações ao longo do tempo, né. Então a gente vê com que Lamarck, né, já tinha proposto já que os animais ao longo do tempo as populações sofreriam, né, modificações, mas o conceito de como esse mecanismo funciona, né, como funcionava, não foi muito bem aceita, né? Mas Lamarck foi muito importante, né, para dar o primeiro, assim, vamos dizer, gatilho para esse tipo de pensamento, né? Que os animais não eram fixos, né? Eles não eram sempre animais. Lebres não eram sempre lebres. Ursos não sempre foram ursos, mas que foram modificando conforme o tempo, né? Então, como é que Darwin teve essa percepção, né? Como é que ele conseguiu desenvolver essa percepção? Qual foi os tipos de observação que ele viu, né? Então, Darwin embarcou, né? Ele tinha seus 22, 23 anos. Numa viagem, ele foi convidado, né? Numa viagem da embarcação HMS Beagle, né, para estar viajando para vários lugares, para estar coletando dados, né, e vendo vários tipos de ambientes, enfim, né. Bom, aqui está um pouco da rota para vocês, um pouco amplificada, né. É muito legal também ver com o brasileiro que Darwin passou pela Bahia, né, passou pelo Rio de Janeiro. É muito legal ver que toda essa descoberta, né, tão importante para a ciência e tão importante para a biologia, foi que passou pelo Brasil. O Brasil teve essa participação especial, né. A gente é uma das coisas que a gente tem que trabalhar em sala de aula, né. Essa importância que o Brasil tem no meio ecológico, né, no meio ambiental, no meio dos estudos, né. Então, sim, fazemos parte dessa história, dessa descoberta. Isso é muito importante. Bom, no finalzinho dessa viagem que ele fez, né, através do HMS Beagle, ele chega em 1935 nas Ilhas de Galápagos, né, e são essas famosas ilhas que Darwin consegue pensar sobre a seleção natural, né, ele consegue ter a ideia, né. Então, essas ilhas, né, elas se localizam no Oceano Pacífico, a cerca de 1000 quilômetros da costa da América do Sul, e fazem parte do território do Equador, né.
Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês verem aqui, né? É essa ilha aqui, né? Ó, fica bem aqui. E o que Darwin, né, estava procurando, né, nessas ilhas também, né? Então Darwin buscou por evidências ligando a vida selvagem, né, com elementos que indicassem um início de vida antiga na Terra, né? E ele conseguiu observar isso através do que nessas ilhas, né? Então Darwin é um pouco mais novo, né? A gente sempre vê a foto de Darwin bem mais velho, barbudo, né? Vamos colocar ele, né, mais novo aí, né? Ao auge da flor aí. Então Darwin percebeu que nessas ilhas existiam diferentes tipos de tentilhões, né, que são aves pequenas, e que esses tentilhões, que existia uma diversificação da morfologia do bico muito grande, né, nessas ilhas. Então cada ilha existiam tipos de tentilhões com diferentes tipos de bico, né. E essa utilização era para recursos alimentares, né? Então Darwin conseguiu perceber que existiam diferentes tipos de bicos porque existiam diferentes tipos de alimento em cada ilha, né? Então foi o primeiro indício, né, de Darwin. Então, até no livro, né, A Origem das Espécies, Darwin dá uma definição no qual o que é seleção natural, né? Então é essa preservação das variações favoráveis e eliminações das variações nocivas que dão o nome de seleção natural, né? Então, o que foi importante para Darwin nessa viagem, né? Foi importante porque Darwin conseguiu observar que o ambiente, de forma não intencional, né, o ambiente não é inteligente, né? Ele possui interações inteligentes entre as populações, né? Mas o ambiente ele não pensa, não, eu quero selecionar. Mas o ambiente seleciona, entre aspas, né? Não sei como colocar isso para vocês de uma forma que não o ambiente quer fazer isso, mas ele seleciona, né? Ele seleciona as características das populações que favorecem a ele, né? Que estão favorecendo a ele. Então, e essas populações, elas não escolhem também, né, se adaptar, né? O termo se adaptar é um termo um pouco errado, porque não é uma escolha dessas populações, né, dessas espécies. Simplesmente acontecem de forma aleatória. Então existem características, como o Darwin falou, a preservação das variações favoráveis, né, dessas características favoráveis, é a preservação delas, né? Mas isso não é o indivíduo que faz, isso acontece de forma aleatória, né? Bom, vamos agora falar um pouco sobre o mecanismo, né, chamado de seleção natural. Então, não é um condimento especial da ração do seu cachorro, não é a seleção da Jamaica, mas sim uma preservação, né, de uma característica favorável, de uma característica interessante para aquele ambiente, para a sobrevivência daquele animal e para a procriação daquele animal, né? Então, passar os seus genes para outros e para outros e para outros, e assim a gente tem a continuação daquelas características, né? E para que isso aconteça, essas características são favoráveis para o ambiente, né? Nem sempre, né? Mas na evolução isso acontece. Mas quando se fala de seleção natural, basicamente é isso. Bom, antes de falar alguns exemplos, né? Esse mecanismo da seleção natural, o Darwin ele conseguiu explicar, né, através de alguns exemplos, né, da seleção natural e da seleção natural não, dos tentilhões, né, e de outros exemplos também que ele usava, até mesmo na Inglaterra, né, enfim, onde ele morava, onde ele nasceu.
Mas ela foi comprovada mesmo, né? Porque na época que propôs a seleção natural, Darwin só podia observar que existiam variações e que algumas dessas eram herdadas, mas nunca pôde explicar corretamente o processo. Você está me entendendo? Existiam variações e essas variações eram herdadas, mas ele não sabia o processo mesmo, o processo que acontecia, né? O processo genético que hoje em dia a gente sabe, né? Então isso só foi possível, o desenvolvimento da genética, só foi possível esse entendimento através do desenvolvimento da genética moderna, né? Que foi na primeira metade do século XX. Então a gente tem uma explicação total mesmo da seleção natural e comprovação dela, né, depois do desenvolvimento da genética moderna. Então um exemplo aí para a gente bater um papo sobre seleção natural é um exemplo assim, pessoal, ele é bem simples, tá? Se a gente for colocar realmente todas as características que uma população, que uma espécie tem, que foi favorecida naquele ambiente, a gente gera um gráfico muito grande, a gente tem que coletar um monte de informação. Então, para deixar claro, para deixar um pouco mais simples para o entendimento de como a seleção natural funciona, a gente vai usar só uma característica, né? E essa característica vai ser o quê? O tamanho do pescoço de uma girafa, né? Então, vamos dizer que existem vários tipos de girafas, né, com vários tipos de tamanho de pescoço ao longo do tempo, né, e claramente existem girafas com o mesmo tipo de tamanho de pescoço, mas existem girafas com pescoços menores e pescoços maiores, né. E vamos dizer que a dieta dessas girafas, elas são limitadas em comer frutos de árvores altas, vamos dizer isso, né? Uma hipótese. Então, o que vocês acham que aconteceria, né? Quais das girafas teriam a facilidade de conseguir o alimento nas árvores altas? Sim, as girafas que têm os pescoços grandes, né? Então, conforme essas girafas possuem essa vantagem nesse ambiente, essa vantagem proporciona para elas alimento, né? Proporciona energia para elas. Proporcionando energia para elas, essas girafas elas têm energia para correr da predação, para disputa de uma fêmea, de um macho, né? Então você vê que a obtenção de alimento, de energia, ela é fundamental para a existência de uma espécie. E é isso que a seleção natural vai agir. É aí que ela vai agir. Então, conforme o tempo vai passando, o ambiente ele não é fixo, né? Isso é importante a gente falar também, pessoal. O ambiente não representa um sistema constante e estável, quer ao longo do tempo, quer ao longo do espaço, o que determina interações diferentes entre os organismos e o meio. Então, como eu falei para vocês, simplificando, se nesse ambiente só possui esse tipo de árvore e a dieta desse animal é restrito dessas árvores, né, da girafa, as girafas que possuem o pescoço grande, elas vão ter vantagem, né, perante as girafas que possuem pescoços pequenos. A mesma linha de pensamento, pessoal, na mesma simplificação para ficar legal para vocês, ficar bom para vocês, a gente pode colocar sobre lebres, né? Vamos dizer que existem dois grupos de lebres, né? Lebres castanhas e lebres brancas. E existe um predador natural entre essas duas lebres, que é a águia. E por um motivo de coloração, de pigmentação do seu pelo, lebres brancas são mais predadas que lebres castanhas, pela camuflagem, pela visibilidade dessas lebres no ambiente onde elas vivem. Então, pensando assim,
Vamos lá. Se as lebres marrons, castanhas, são menos predadas que as lebres brancas, elas vão ter mais chances, teoricamente, de se reproduzirem. É aí que a seleção natural está agindo. Está me entendendo? É uma vantagem. Logicamente que é um exemplo, né, pessoal? Quando a gente vai falar sobre realmente... quando a gente vai fazer isso, uma análise dessa, existem N características, né? N. E o processo evolutivo, a seleção natural, ela é um mecanismo só, né? Então, é só para compreensão mesmo como funciona, de uma forma simples, né? Então, as lebres marrons, elas vão ter mais oportunidades de se reproduzirem, entendeu? Porque elas sobrevivem mais a essa predação, né? Bom, o conceito básico aí, né, da seleção natural é que as características favoráveis no ambiente vivido, que são hereditárias, né, hereditárias que são passadas de pais para filhos, de gerações para gerações, né, tornam-se mais comuns em gerações suscetíveis de uma população de organismos que se reproduzem, e que características desfavoráveis, que são hereditárias, tornam-se menos comuns. Bom, vou passar um vidinho para vocês agora e vamos lá ver. This is Lithopodius nulla, a simple creature with a tendency, like any other species, to reproduce offspring. Lots of offspring. Although the offspring inherit many characteristics of their parents, no two individuals in the population are exactly the same. This variation is vital to the survival of the species, as only a fraction of the Lithopodius will actually survive long enough to reproduce themselves. As a result, only those with characteristics that are best suited for survival in the environment will pass on these successful traits to the next generation. Those with characteristics less suited to the environment are less likely to survive and reproduce. This process is called natural selection, and over time and generations, it leads to the build-up of favorable characteristics in the population of a species. The result is a transformation of a population over time to suit its environment. This is known as adaptation. Environmental pressures can also change. But as long as variation in a population exists, new adaptations can occur, ensuring the survival of the species. Bom, pessoal, para a tarefa de casa, eu quero que vocês façam duas coisas, né? Que é pesquisar quem foi Alfred Wallace, né? Acho importante a gente fazer essa discussão dentro de sala de aula. E vocês vão se surpreender, né? Quem foi ele. E é como eu falei no começo da aula, Charles Darwin foi um dos naturalistas que tiveram essa ideia da seleção natural, né? E a outra tarefa é a elaboração de um texto com o tema seleção natural agora, né? Então eu quero que vocês tentem dar exemplos de seleção natural, né, no seu dia a dia. E escrever um texto, e a gente vai estar discutindo em sala de aula se esses conceitos estão certos, e vamos ver se vocês entenderam, né, como que a seleção natural ela age. Mas por favor tragam para a gente discutir, que vai ser bem legal. Estão as referências. E muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.